Alô, você que nos acompanha aqui em mais uma edição do Band Placar com oferecimento BandBet. A BandBet está de cara nova e você vai acompanhar tudo aqui nesta edição no canal Esporte na Band no YouTube. Deixe seu like para que mais pessoas assistam a esta live. E tem Campeonato Brasileiro hoje? Sim, senhor. A competição já tem um campeão. O Flamengo, que conquista seu 9º título nacional, ontem derrotou a equipe do Ceará. Mas o Cruzeiro está na briga pelo vice-campeonato e hoje vai encarar o time do Botafogo no estádio do Mineirão. Lembrando que no primeiro turno, o Cruzeiro venceu a equipe da Estrela Solitária por 2-0 jogando no Engenhão, o estádio Newton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro. E o Cruzeiro chega com um problema, esse já conhecido para essa partida. O atacante Wanderson está fora pelo restante da temporada. Afinal de contas, ele sofreu uma grave lesão após uma entrada de Gustavo Gomes em um jogo disputado no Allianz Parque, empate naquela ocasião por 0-0 entre Cruzeiro e Palmeiras. Quem joga pelo lado esquerdo agora é o equatoriano, uma joia do futebol sul-americano, Kenny Arroyo, revelado pela melhor base, na minha opinião, do futebol sul-americano, que é o Independiente Del Valle. Só que o Kenny Arroyo tem um probleminha também, é dúvida para essa partida. Se não jogar, tá tudo certo. Entra Sinisterra, o jogador contratado ao Bournemouth da Inglaterra. No mais, o técnico Leonardo Jardim tem boas notícias. Cássio vai para o gol, William na lateral direita, Fabrício Bruno e aí Vidalba, né, compartilhando a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Pelo lado esquerdo joga Kaique, muito provavelmente. Mais à frente a dupla dos dois Lucas Romero, que está de volta ao time, e o capitão Lucas Silva. Mais à frente, Matheus Pereira, Kenny Arroyo, Sinisterra pelo lado esquerdo, Christian pelo lado direito. Christian, que não é um ponta, é um meia deslocado para exercer essa função, o que implica as ultrapassagens do William pelo lado direito. E mais à frente, Caio Jorge, que está de volta após ter sido poupado na partida contra o Ceará. Se Leonardo Jardim, esse cara que você vê na imagem, não tem grandes problemas para essa partida, não podemos dizer o mesmo em relação a David Ancelotti. O Botafogo empatou por 2-2 com o Corinthians na rodada passada em São Paulo, vencia até o jogo por 2-1, grande segundo tempo da equipe carioca, mas um primeiro tempo muito ruim. Bom, David Ancelotti, que você vê na imagem, perdeu Savarino, machucado, e Joaquim Correia também, jogador argentino que veio da Inter de Milão, os dois atletas com lesões musculares. Então a gente vai ver um Botafogo também sem o xerifão Alexander Barbosa no miolo de zaga, que deve ter Marçal improvisado, mais pelo lado direito, ele que é um jogador canhoto, e o David Ricardo, ex-jogador do Ceará, formando a dupla de zaga. Vitinho pelo lado direito como um lateral, e na outra lateral jogando o Cuiabano, que foi muito bem contra o Corinthians. Marlon Freitas e Nilton devem formar a cabeça de área, Montoro sendo substituto, bom jogador contratado ao Vélez Sarsfield, sendo o criador no meio de campo, Arthur, e aí na frente existe uma dúvida, Arthur Cabral ou o Cris Ramos, jogador espanhol. Então essas são as dúvidas do técnico David Ancelotti, filho do Carleto, o técnico da seleção brasileira. A BandBet está nessa, hein, com as melhores oportunidades do mercado para você, para esse grande jogo de bola. Aponte sua câmera para o QR Code, mais uma vez, que aparece aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no seu browser bandbet.bet.br, sempre lembrando que a BandBet tá de cara nova, pessoal. E eu vou colocar na tela agora a capa do site para você entender. Lembrando que temos super odds também para o Campeonato Brasileiro. Você já vê aqui, ó, na parte de cima da tela, Cruzeiro e Botafogo. As duas equipes marcam no jogo e mais de 2,5 gols na partida, com essa oportunidade de mercado, com um boost exclusivo, oportunidade de mercado sem igual, com odds sem iguais,
no mercado. Eu vou provar isso para você agora, quer ver? Essa combinadinha está pagando 2,58 contra 2,35 na média do mercado, que está comendo poeira diante da BandBet. Então eu vou nessa, acho que é bem factível, né? As duas equipes marcando em mais de 2,5 gols na partida, nesse grande jogo de bola. Tá, pessoal, a gente fala sobre Campeonato Brasileiro, mas hoje também tem a Premier League, o Campeonato Inglês, um clássico, por que não dizer, entre Manchester United e West Ham, partida que será disputada no lendário estádio Old Trafford, em Manchester. O Manchester United, se ganhar, entra na zona de classificação para a UEFA Champions League e empata em pontos com o Chelsea, que é o atual quarto colocado. O Arsenal lidera com 5 pontos de vantagem em relação ao City. Em terceiro lugar aparece um surpreendente Aston Villa, com um grande trabalho, mais um do Unai Emery. E aí o Rubem Amorim, com o seu Manchester United, pode chegar à mesma pontuação do Chelsea de Enzo Maresca, que vem de um empate contra o Arsenal em Stamford Bridge. Bom, esse time do Manchester United joga com 3 zagueiros, o goleiro é o Lamens, bom goleiro belga, né? Não é nenhum Courtois, compatriota dele, mas é um bom goleiro. Como eu disse, joga com uma linha de 3 e a gente deve ver Yoro Delite, Luke Shaw pelo lado esquerdo, Luke Shaw, que é um lateral esquerdo de origem, 2 volantes à frente, Casemiro e o Bruno Fernandes fazendo às vezes de um cabeça de área numa temporada espetacular. Amad Diallo pela ala pelo lado direito, Mason Mount, Brian Mbemo, jogador camaronês que veio do Brentford jogando mais pelo lado direito, e o Matheus Cunha, que é dúvida, mas eu acho que vai para o jogo jogando como centroavante. Do outro lado, a gente vê o West Ham também treinado pelo técnico Nuno Espírito Santo, que precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento. Que situação, né? O West Ham perdeu muito tempo ali com o Graham Potter, técnico que não conseguiu fazer um bom trabalho na equipe do leste de Londres, embora tenha tido um ótimo desempenho à frente do Brighton, depois foi para o Chelsea, não foi bem e repetiu o mau desempenho à frente dos Hammers. Então a gente fala sobre essa equipe sem o Lucas Paquetá, jogador que vai cumprir suspensão, foi expulso contra o Liverpool, e também está sem Crescencio Summerville, jogador holandês, portanto no lugar dele deve atuar o Luiz Guilherme, ex-atleta do Palmeiras. Então a gente pode ver um ataque pelo lado direito formado pelo Jared Bowen, jogador de seleção inglesa, Nicolas Füllkrug, jogador alemão, sendo centroavante, não é um virtuose, mas é um goleador, e pelo lado esquerdo, como eu disse, o brasileiro Luiz Guilherme, jogador revelado, mais uma cria do Palmeiras, né, que faz um belíssimo trabalho na base. Convido você, mais uma vez, a acessar a capa do site da BandBet, apontando sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado esquerdo, ou então, mais uma vez, digitando no browser de sua preferência, favorite aí o site em bandbet.bet.br. Ambos os caminhos levam à capa do site, lembrando sempre a você que a BandBet está de cara nova e aqui a gente já vê super odds para Manchester United e o West Ham com um total de gols, mais de 2,5 e ambas as equipes marcando. A BandBet, para essa combinadinha, mais uma vez, vem com um boost, né, odds imperdíveis, pagando R$ 2 para cada real apostado versus R$ 1,89 na média da concorrência. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!